Meus prezados irmãos e amigos, nesse momento eu quero cumprimentar todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede de poder voltar a comunicar com cada um dos meus amigos e irmãos para trazer mais um comentário de uma das nossas lições da CPAD. Hoje temos a sequência das lições que nós iniciamos esse último trimestre. Hoje nós temos a lição de número 4, de 22 de outubro de 2023. Eu louvo a Deus porque o Senhor tem sido fiel para comigo. Tenho me recuperado bem aí de uma cirurgia que eu fiz. Felizmente essa semana eu fui acometido por uma virose. Desde segunda-feira. E fiquei aí com a garganta um tanto quanto com dificuldade de falar, gripado e uma série de consequências dessa virose, da qual ainda estou me recuperando, mal saí da cirurgia, mas graças a Deus eu já estou bem melhor e estou aqui gravando esse vídeo. Certamente também não pretendo alongar muito, mas espero em Deus que eu consiga falar minimamente aquilo que a lição ela tem que proposto para nós. Na lição da semana passada, nós fizemos um comentário sobre missões transculturais no Antigo Testamento. Eu havia dito naquela ocasião que hoje seria a sequência na lição número 4, falando agora das missões transculturais no Novo Testamento. Portanto, será esse o título da nossa lição, mostrando como missão é algo que está no coração de Deus. Missão, ela foi pensada na Antiga Aliança, já no Antigo Testamento. A Bíblia nos fala sobre um Deus missionário, e aqui no Novo Testamento também não é diferente. Lá está também dando respaldo, mostrando que a missão é algo que está no coração de Deus. Jesus é o primeiro missionário, podemos dizer assim, enviado por Deus dentro do contexto da Nova Aliança. Ele veio inaugurar, melhor dizendo, a Nova Aliança como esse missionário e esse sumo sacerdote de um pacto eterno. Todas as profecias da Antiga Aliança apontavam para Jesus, e Jesus agora, o cumprimento dessa aliança, ele se manifesta à humanidade, e nós temos todo o Novo Testamento girando em torno da missão de Jesus, a missão evangelizadora, e o próprio Jesus separando discípulos para dar continuidade a essa missão, a fim de que eles pregassem o Evangelho em todo o mundo. E será exatamente o tema desta lição, missões transculturais no Novo Testamento. O texto áureo, ele nos traz aí João 3,16, um texto áureo do Novo Testamento, por que não dizer da Bíblia, que nos diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é um dos textos mais conhecidos pela comunidade evangélica e até mesmo por aqueles que não são evangélicos. E esse texto ele vai fazer menção à missão maior de Deus, o cumprimento dessa promessa, que é exatamente o envio do seu Filho Jesus Cristo. E alguns fatos eles devem ser levados em consideração nesse versículo áureo, quando ele nos afirma: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Aqui é uma afirmação, uma proposição, uma sentença, mas ao meditar nesse verso, eu costumo transformá-lo numa interrogação. Por que Deus amou o mundo de tal maneira? Por que Deus nos amou? Teria Deus necessidade do homem? Merecíamos nós o amor de Deus para que Deus nos amasse?
E nós vamos ver que de fato Deus, como um Deus criador, um Deus soberano, um Deus único e verdadeiro, ele não precisava, como não precisa do homem, porque ele é autossuficiente, ele é absoluto. Então, diante da pergunta por que Deus nos amou, a única resposta que veio à minha mente, ao meu espírito, é: Deus nos amou porque ele é amor. Deus é amor, por isso que ele nos amou. Não há uma outra explicação. Então, a essa afirmação que o Transforme pergunta, eu dou a resposta que Deus ele nos amou primeiro, daí ele não deve nada a ninguém. O amor que você devota a Deus, ele já te amou mesmo antes de você existir. Ele nos amou sendo nós ainda pecadores, e ele nos amou porque Deus ele é amor. Essa é a única resposta plausível que eu vejo no meu espírito quanto a esta pergunta. Bem, então, voltando à afirmação do texto, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Aqui, uma coisa não pode passar despercebido, é que diz aqui que Deus amou o mundo. E o mundo aqui, é claro que Deus ama as criaturas, a terra por ele criada, isso sem sombra de dúvida, mesmo porque foi ele quem criou, e quando ele os criou, todos os seres viventes, ou seres vivos, todos os seres criados por ele, animados ou inanimados, a Bíblia diz que ao criar, Deus disse que era bom a sua criatura, quanto ao homem era muito bom. Então Deus ama, é claro, o mundo no sentido universo, cosmo, aí a organização, os elementos do universo, e a terra também. Mas a expressão aqui, Deus amou o mundo de tal maneira, e a sequência do texto, ela deixa bem clara que de fato o mundo aqui está falando dos habitantes da terra, está falando das pessoas, dos homens, da humanidade. Então Deus amou a raça humana, Deus amou o ser humano de tal maneira. E é importante nós observar que, em primeiro lugar, que o amor de Deus foi por todos. Deus amou a todos, não amou a alguns. Deus não amou um grupo. Ou seja, Jesus ele foi enviado, não foi para alguns privilegiados, ele foi enviado para toda a humanidade, porque Deus amou a todos. Essa é a primeira grande observação. Deus amou o mundo de tal maneira. E o amor de Deus é esse amor tal. O amor tal, aqui esse pronome aqui indefinido, porque não se pode definir a medida, a altura, a largura e a profundidade do amor de Deus. Não se pode descrevê-lo, não há como predicar o amor de Deus. Daí o escritor, ao tentar com palavras descrever o amor, ele não conseguiu descrever o amor de Deus. E ele fala do amor tal. Portanto, o amor de Deus ele é inexplicável, é indescritível, o amor de Deus pela humanidade, pelo homem e pela mulher. Portanto, Deus amou o mundo de tal maneira, e esse amor ele não ficou só na teoria, não é um amor inalcançável, não é um amor inatingível, não é um amor imitação, não é um amor que está no mundo das ideias perfeitas, um mundo inteligível, um mundo indizível, do qual esse seria só uma cópia dentro de uma visão platônica. Não. A Bíblia deixa bem claro que o amor de Deus ele se materializou em uma ação. O amor de Deus ele é manifesto numa ação concreta. Quando nos diz o texto que ele amou o mundo de tal maneira que ele deu aquilo que havia de mais importante, aquilo de mais precioso, ele deu a si mesmo. Deus, ele deu a si mesmo, ele entregou-se a si mesmo. E aí o texto ele diz, porque ele deu o seu Filho unigênito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Aqui nós vemos o Deus
ele sendo encarnado, e aqui já é uma manifestação clara da Trindade, que a Bíblia apresenta a Trindade de uma maneira muito clara. A Bíblia diz que Deus é um Deus trino, Pai, o Filho e o Espírito Santo. E está aqui o Deus Pai amando o mundo, as pessoas de tal maneira que ele deu o seu Filho. Mas explicar, compreender a Trindade é algo que vai além do meu entendimento. Mas eu creio plenamente na existência da Trindade, porque a Bíblia assim nos apresenta. E aqui o texto diz então que Deus ele ama o mundo de tal maneira que ele manda o seu Filho. Ele dá o seu Filho ao mundo, ele entrega por amor ao homem, ele dá o seu Filho e é um Filho unigênito. Sabemos aqui que Jesus, enquanto Deus encarnado, ele é o unigênito Filho de Deus. Não é um filho primogênito, que é o primeiro e Deus tenha outros filhos. Na eternidade, a ideia de filho unigênito é que Deus está entregando a si mesmo na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, já que Deus, apesar de serem três pessoas, como a Bíblia apresenta a Trindade, a Bíblia não vai dizer o nome Trindade, mas a manifestação da Trindade é muito clara e isso é apresentado na Bíblia. E aqui temos a expressão de pelo menos aqui uma referência ao Pai e ao Filho. Mas o certo é que esse Deus que é trino e que é único Deus, ele doa a si mesmo, enviando o seu único Filho. E o objetivo do mandar o seu Filho, do doar o seu único Filho, era exatamente porque a humanidade havia se afastado de Deus. O homem havia pecado contra Deus, o homem estava morto espiritualmente e não tinha mais nenhuma relação com Deus. O pecado havia separado o homem de Deus, havia separado o Criador da sua criatura. É bom deixar isso muito claro, porque alguns pensam assim, que aqueles que se dizem cristãos, eles se acham melhores do que os outros. Não, não é que eles sejam melhores do que os outros, não é que aqueles que ainda não tiveram um encontro com Cristo, eles sejam filhos do diabo. Não necessariamente, não de hipótese alguma. Porque na verdade Deus ele é o Pai de toda a criação, inclusive da raça humana. Mas a Bíblia diz que toda a raça humana e toda a criatura ela foi lançada debaixo do pecado. E no caso do homem, como uma criatura especial dentre as demais criaturas, o homem como feito à imagem e semelhança de Deus, quando o homem peca contra Deus, o homem fica definitivamente afastado de Deus por causa do pecado. Todos são encerrados debaixo do pecado, que por sua vez gera a morte. Portanto, todos os filhos de Deus, por criação, todos, absolutamente todos, morreram no pecado original dos nossos primeiros pais. Mas alguém pode alegar, mas não fui eu quem pecou, foi Adão. Sim, mas Adão era a humanidade. Se você estivesse lá, você pecaria da mesma forma. E mesmo usando dessa desculpa, você será condenado não pelo pecado de Adão, mas você será condenado porque você é pecador, porque você peca. E Deus, ao enviar Jesus Cristo, foi exatamente para consertar o erro dos nossos primeiros pais, ou seja, para fazer as pazes consigo mesmo. Ele envia o seu Filho, o próprio Deus, ele reconcilia o homem consigo mesmo através do seu Filho Jesus Cristo. Então o remédio para o pecado original foi exatamente Jesus Cristo. Então a cura foi dada, a solução foi dada, que é Jesus Cristo. Porém agora só é possível o homem receber essa cura, só é possível o homem voltar à posição de filho de Deus e não só mera criatura, mas agora ser inserido como um filho adotivo na família de Deus, se ele reconhece o seu estado de pecado individualmente, não está jogando a culpa nos primeiros pais, porque você peca, porque você é pecador, você vai para o inferno se você permanecer na vida de pecado, e o remédio para o pecado é Jesus Cristo. Então todos aqueles que se reconhecem
pecadores que se voltam para Jesus, sendo alcançados por Ele, pela graça salvadora, a esses são dado o poder de se tornarem filhos de Deus. Portanto, o texto ele diz que Deus enviou seu Filho unigênito para que aqui são todos os homens, todas as mulheres, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, o pecado matou o homem, o pecado afastou o homem de Deus. Mas agora, através de Cristo Jesus, o homem pode nascer de novo. Ele pode receber uma nova vida, sair da posição de morte espiritual e receber a vida. E não apenas uma vida passageira ou uma restauração quanto à ofensa feita com Deus, mas uma vida eterna, no sentido de voltar para Deus eternamente, de voltar para onde ele saiu. Porque o homem, quando peca, ele passa a experimentar a possibilidade de experimentar 3 tipos de morte: a morte física, a morte espiritual, em primeiro lugar, porque é o afastamento do homem com Deus que se deu no pecado original. Em consequência desse afastamento espiritual, o homem passa a ser um ser mortal, enfrentando a morte física, e estando morto espiritual e morrendo fisicamente, o homem experimenta o que nós chamamos de morte eterna, que é um terceiro tipo de morte, que é uma morte definitivamente em termos de estar afastado eternamente de Deus. Então o pecado leva o homem a experimentar a morte espiritual, já que todos pecaram e morreram espiritualmente. Leva o homem a experimentar a morte física, e morrendo fisicamente, estando morto espiritual, o homem enfrenta a morte eterna, que é estar eternamente afastado de Deus. Jesus ele veio exatamente para ser a cura para esses 3 tipos de mortes. Jesus veio para ser a cura da morte espiritual, que era esse afastamento do homem de Deus. Ele veio ser também a cura para a morte física, porque haverá um momento que, assim como Jesus ressuscitou dos mortos, nós também seremos ressuscitados dos mortos e não morreremos mais. Mas também Jesus ele veio para nos dar a garantia e nos livrar da morte eterna. Então, ou seja, se você estando morto espiritual, você morre fisicamente, você passa a estar eternamente morto diante de Deus. Mas se você tem um encontro com Cristo, você que estava morto espiritual, você passa a reviver com Cristo. O seu corpo, sim, ele há de morrer, mas há a promessa que esse corpo há de ressuscitar. E em corpo, em espírito e de uma maneira total e para sempre, nós estaremos recebendo vida eterna no nosso Senhor Jesus Cristo, livrando do lago do fogo, que é a segunda morte, que é a morte, o selar da morte eterna do homem sem Deus. Portanto, aí está o texto áureo da palavra de Deus, que Deus amou o mundo, Deus nos amou, Deus te amou de tal maneira que Ele entregou a si mesmo, através de Jesus Cristo, o Verbo encarnado, para que todo, não alguns, mas todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A verdade prática nos apresenta o seguinte: a natureza missionária de Deus pode ser vista ao fazer de seu único filho um missionário e da igreja a sucessora dessa sublime tarefa. Então vemos aqui a natureza missionária de Deus ao enviar o seu único filho, Jesus Cristo, em prol da humanidade. E a sua missão, o seu amor missionário pela humanidade não parou apenas na entrega do seu filho Jesus Cristo, que veio morrer pela humanidade, mas o próprio Deus, ao ressuscitar Jesus, o próprio Cristo ressuscitado, ele comissiona um povo, seus discípulos, ele forma um novo povo, um povo espiritual, que é a sua igreja, de pessoas feitas de carne e osso, mas que receberam a vida de Cristo, que estão num processo de santificação, num processo de transformação. E quando do arrebatamento da igreja, eles receberão uma completa transformação
para estarem com Cristo eternamente. E a esse povo, aos seus discípulos, a sua igreja, Deus constituiu como uma agência missionária, como aquela que daria sequência à obra iniciada por Jesus aqui na terra. Ele chamou os discípulos, os capacitou, ele formou a sua igreja como sendo uma agência de levar a missão a todas as nações da terra, que é o que nós vemos aí no Novo Testamento. É a leitura bíblica em classe. Eu estou tentando aqui ser o mais rápido possível, apesar de não poder estar falando ainda tanto, mas pelo fato também de eu estar gravando aqui fora do quintal, e logo a luz vai diminuir, ficará aqui escuro, terei que acender uma luz, mas não será uma lâmpada, mas não será o suficiente. Então, a leitura bíblica em classe está no livro de Isaías, capítulo de número 61, o verso 1 ao 2, e Lucas 40, verso 4, melhor dizendo, o verso 17 ao 20, que na verdade a retomada do texto de Isaías 61, que era uma profecia messiânica que se cumpre na vida de Jesus, registrada aí no capítulo 4 do Evangelho de Lucas, quando Jesus ele vai ler no livro de Isaías, lá no profeta, lendo sobre uma profecia que dizia respeito ao Messias. E naquele momento, quando Jesus pega o livro para ler, ele estava lendo algo que falava a respeito dele mesmo. Naquele momento estava então se cumprindo essa profecia aqui de Isaías capítulo 61. Portanto, Isaías 61, verso de número 1 ao 2, diz o seguinte: o profeta Isaías diz: o Espírito do Senhor Jeová, Espírito de Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os tristes. Então aqui é um fragmento dessa profecia do livro de Isaías, que ela é maior. Aqui a leitura bíblica em classe contempla apenas esses 2 versos, e o outro texto está em Lucas capítulo 4, verso 17 ao 20, que diz: e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, o qual nós lemos, e quando abriu o livro, achou o lugar em que está escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar a libertação aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. E aí o verso 20, cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então aqui temos 2 textos que falam do mesmo conteúdo. Primeiro aqui, Isaías, cerca de 700 anos antes de Cristo, ele profetiza dizendo: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Aqui é uma profecia que ela apontava, tinha um cunho escatológico. Ela apontava para o Messias, já que eu não quero tratar da parte histórica do nascimento, do menino, do rei, dentro daquele contexto, etc., o rei Ezequias, segundo alguns, e aí há discussões sobre isso. Mas eu quero falar do caráter messiânico dessa profecia, o caráter escatológico, que apontava exatamente para Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a resgatar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes. Quem é esse ser? Apontava exatamente para Jesus Cristo. E agora nós temos um episódio de quando Jesus, no seu ministério,
ele entra numa sinagoga e ele pega ali o livro para ler, e ali dentre aqueles livros, ele pega o livro do profeta, aqueles rolos, ele pega o livro do profeta Isaías e vai ler exatamente nessa parte do texto, quando faz essa missão ao Messias. E aí diz o texto bem claro de Lucas que nós lemos, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Foi dado esse livro para Jesus ler, e quando abriu o livro, ele achou o lugar que estava escrito, certamente por um propósito, uma direção divina. Jesus, é dado a Jesus o livro de Isaías, ou ele pede, quem sabe, o livro de Isaías, não há maiores detalhes quanto a isso, mas o certo é que é exatamente o livro de Isaías, o qual é dado a Jesus para ler, e ele lê exatamente, por providência divina, ele vai ler essa parte onde está escrito a profecia que nós acabamos de ler. E ele então lê: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Lá na versão lá de Isaías, na versão anterior, está me ungiu para evangelizar os mansos, que mansidão fala da questão, está ligado diretamente, o manso é alguém que não causa, vamos dizer assim, ameaça a ninguém. O manso é aquele que tem um espírito, vamos dizer assim, domado, um espírito que não oferece risco a ninguém, portanto, de uma certa maneira, nós podemos dizer alguém controlado, podemos dizer assim. E aqui, na versão aqui, o escritor não buscou uma versão necessariamente igual, mas isso não faz diferença, porque ele fala do Espírito de Deus em Isaías, ungindo para levar boas novas. E aqui, na versão de Jesus, fala de evangelho, e o evangelho, na sua tradução, o que significa evangelho? Evangelho é boas novas, então o termo ele tem o mesmo conceito, ele invoca o mesmo sentido. E aqui fala de pobres e lá fala de mansos, assim como um manso dá a ideia de alguém submisso, alguém independente, alguém domado ou dominado. Aqui o pobre também, e a Bíblia fala sobre os pobres de espírito, fala exatamente de alguém dependente do outro, alguém que depende do outro, alguém que foi dominado, que tem uma dependência do outro, a necessidade do outro, alguém que de uma certa forma não oferece resistência, alguém que é subjugado em certo sentido. Então aqui há semelhança sim nas expressões. E aí o texto prossegue. Então o Espírito de Deus estava sobre Jesus, que o enviou para evangelizar, para trazer boas novas aos pobres, aos mansos. E lá num momento, lá em Mateus 5, lá no Sermão do Monte, ele vai falar sobre bem-aventurados os mansos de coração, e aqui em Isaías fala dos mansos, ele fala também dos pobres de espírito. Então, num contexto maior, o texto não está em contradição, em hipótese nenhuma. Então ele diz: me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados do coração. Aqui Isaías fala os contritos de coração, a questão de versões, aqui selecionadas pelo comentarista. Então Jesus, ele lê dizendo que foi enviado para curar os quebrantados de coração, apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então Jesus, ao ler esses textos aqui, aí o verso 20 diz que, cerrando o livro, ele terminando a leitura e tornando a dar o livro para o ministro, aquele que era responsável em ministrar ou em guardar ali os livros da lei, que era responsável em passar para aquele que ia ler e que depois assentaria para poder admoestar, ensinar. Diz então que ele, terminando de ler o livro, ele entrega então para ali o ministro, e ele vai então e assenta-se. E quando ele assenta, é interessante que o texto diz aqui, coloca, que os olhos de todos estavam agora sobre Jesus. Porque exatamente aquele texto ele havia lido, e agora o que ele falaria, uma vez que ele iria discursar,
que era normal, depois da leitura, a pessoa sentar, então, para poder discursar. Então aqui o texto ele vai dizer que agora todos acompanham. Aí no verso 20 que nós lemos, estou buscando aqui a sequência do texto para nós contextualizarmos. E cerrando o livro e tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Aqui é o contexto aqui de Lucas capítulo 4. E aí no verso 21, olha o que nos diz o verso 21. Então começou a dizer-lhes, então quem? Jesus. Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Ou seja, Jesus está dizendo, ó, esta palavra, esta escritura, ela diz respeito a mim. Ou seja, a pessoa da qual o profeta Isaías está falando, sobre quem o profeta Isaías profetizou, é exatamente esse que vos fala, porque hoje essa profecia, hoje essa promessa se cumpre diante dos vossos olhos. É isso que Jesus está dizendo. Então hoje essa palavra se cumpre diante de vós, os vossos ouvidos hoje ouve aquele que sobre o qual o profeta está falando. E aqui é claro, Jesus vai ter a oportunidade de ensinar na sinagoga, aqueles que vão ficar admirados, mas uma das coisas que me chama a atenção aqui, não vou entrar aqui que a lição não propõe o aprofundamento no texto em si, mas que o que o profeta Isaías falava estava se cumprindo agora em Jesus. Era Deus enviando Jesus, e aqui agora no Novo Testamento sendo relatado a continuidade da ação missionária de Deus, e Jesus agora ele dizendo que o Espírito do Senhor estava sobre ele. É uma das coisas que me chama a atenção, porque aqui mostra o Jesus homem, dizendo que o seu ministério era exatamente o ministério debaixo do poder de Deus. Há uma dificuldade muito grande das pessoas separarem o Jesus Deus do Jesus homem, e não há mesmo, não que sejam, que o Jesus homem era apenas uma representação, que ele não fosse totalmente homem. Ele era totalmente homem, mas ele era também totalmente Deus. Era totalmente homem, totalmente Deus, com duas naturezas. Mas ali estava uma pessoa, o Cristo encarnado, o Deus encarnado. Não é que o Jesus, o Cristo, o Deus, ele deixou de existir. Não era também que o homem era apenas uma face. Não, ali estava duas naturezas, mas no indivíduo Jesus Cristo, e que ele realizou a obra para a qual ele foi enviado, ele realizou como um homem, porém cheio do Espírito de Deus, porque ele mesmo está dizendo que o Espírito de Deus o ungiu, ele foi capacitado pelo Pai, ele foi ungido enquanto homem para realizar a obra do Pai. Mas como explicar isso de uma maneira lógica? Isso não tem explicação, isso é questão de fé. A encarnação de Jesus é um milagre, é um absurdo da fé. Ou você crê ou não crê, é por isso que chama fé. E eu creio plenamente, não tenho nenhuma dificuldade de crer na encarnação de Deus, no Verbo que se fez carne, crer em Deus como trindade, mesmo não entendendo, mas eu creio, não compreendo. Não tenho dificuldade em crer que Deus se encarnou, que tornou homem com duas naturezas, mas que era um só Deus. Não tenho dificuldade em crer. Posso ter dificuldade em compreender, mas é por isso que vivo pela fé. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus, ele demonstra que ele veio em nome do Pai e que agora o Cristo encarnado está entre os homens e que ele é capacitado pelo Espírito Santo para fazer aquilo que foi profetizado, que era exatamente pregar boas novas, ou seja, pregar que Deus havia chegado entre os homens para restaurar os contritos de coração, aqueles que se reconhecem pecadores diante de Deus, libertar os cativos por Satanás,
presos pelo cativeiro espiritual. E aqui, infelizmente, a maioria daqueles que ouviram sobre Jesus e as palavras da boca de Jesus pensavam em Jesus como um libertador humano, como um grande político, alguém que viria libertar os judeus do poder de Roma, quando na verdade Jesus estava falando de uma libertação espiritual. É claro que as promessas quanto ao reino, à restauração do reino de Davi, elas haveriam de se cumprir, se cumprirão no futuro, sim. Lá no reino milenial, sim, haverá uma restauração, haverá o trono de Davi, ele será estabelecido para sempre. Mas aqui, o que o texto está dizendo aqui, o tipo de libertação que Jesus veio trazer, era a libertação do homem do pecado, que infelizmente muitos não entenderam e continuam virando as costas para Deus e não dando ouvido, não admitindo a sua maior necessidade, que é uma libertação espiritual para fazer parte do corpo de Cristo. A introdução da lição, comentário, a introdução nos diz: o Novo Testamento, o Senhor Jesus foi o primeiro missionário enviado pelo Pai. Pelo fato de ter sido enviado de Deus, ele trouxe consigo um plano de resgate da humanidade, que envolve todos os seus seguidores. Todos os discípulos de Jesus estão envolvidos nesse plano de resgate da humanidade, de serem missionários, de serem apregoadores das boas novas que Jesus inaugurou, que Jesus materializou. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso Senhor disse aos seus primeiros discípulos: vinde após mim, e eu os farei pescadores de homens. Ou seja, todos nós somos chamados para que nesse mar, que significa o mundo, nós conquistarmos almas, pescarmos almas para o reino de Deus, levarmos os homens para ter um encontro, que o seu espírito, a sua alma e o seu corpo, eles sejam transformados pelo Senhor. Louvado seja Deus. Por isso podemos dizer que o Novo Testamento é uma obra de caráter missionário, do início ao fim, onde os evangelhos, o livro de Atos, as cartas e o Apocalipse são instrumentos de um verdadeiro trabalho missionário. Louvado seja Deus. Pássaros começaram a cantar, coisa maravilhosa aqui no fundo do meu quintal. Dá até para eu baixar aqui o fundo musical para poder ouvir aqui os pássaros cantando. Agora para frente eles começam a chegarem aqui para poder, aqui nos seus ninhos, para pernoitarem aqui no quintal de casa, e durante o dia aqui, basicamente o dia todo, esse som, pássaros aqui cantando no meu quintal. Não tenho minha rocinha ainda, mas tem esse pedacinho, esse espaçozinho aqui rude no quintal de casa para não fazer com que eu esqueça das minhas origens, da minha rocinha, de onde saí ainda criança. O primeiro tópico da lição: o Deus missionário revelado no Novo Testamento. Primeiro subtópico: a Bíblia mostra um Deus missionário. A Bíblia Sagrada, de Gênesis ao Apocalipse, é um livro eminentemente missionário, porque sua inspiração emana de Deus, de um Deus missionário, aquele que envia. Assim como o Pai me enviou, Jesus disse, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então nós vimos aqui que a Bíblia mostra um Deus missionário. O próprio Jesus, ele diz que ele foi enviado. Ou seja, ele foi enviado por quem? Enviado por Deus Pai. E ele diz, olha, da mesma forma que o Pai me enviou, eu também vos envio. Louvado seja o nome de Jesus. Temos o privilégio de sermos enviados por Deus enquanto igreja, enquanto salvos, para dar continuidade à obra missionária, à pregação do Evangelho, as boas novas de salvação a todas as etnias, a todas as culturas. Louvado seja o nome de Jesus. No Antigo Testamento, Israel foi o instrumento usado por ele para alcançar o objetivo divino, mas Israel não o alcançou, a nação fracassou. Todavia, a partir do Novo Testamento, Deus passou a usar a igreja para cumprir esse propósito, mostrando ao mundo o seu grande e sublime amor. É para isso que nós fomos chamados
Para isso que existe a igreja. Segundo subtópico, uma perspectiva missionária do Novo Testamento. O ensino do Novo Testamento é totalmente missionário. Todo o Novo Testamento é um novo pacto, é o anunciar da nova aliança, das boas novas de Deus à humanidade. Então, todo o Novo Testamento, ele já não é por acaso que chama de Novo Testamento, é o novo pacto, é o pacto da graça, é a boa nova de Deus para a humanidade. Todo ele vai girar em torno exatamente da obra missionária. Pelo fato de o povo de Israel ter falhado no seu propósito missionário, Deus organizou um novo povo, que é a Igreja de Cristo, para que ela levasse à frente o propósito universal de Deus em redimir o ser humano, que é o amor tal a todos, ao mundo, que nós falamos. Para isso que o nosso Senhor, o Filho unigênito de Deus, foi enviado ao mundo, fazendo-se assim o missionário por excelência. Não por acaso, o missionário escocês David Livingstone disse: Deus tinha um único filho e fez ele um missionário. Então Deus pega o seu único filho e o faz um missionário pela humanidade. Louvado seja Deus. Subtópico 3. A igreja à luz dessa revelação. À luz dessa revelação bíblica e de um Deus missionário nas páginas do Novo Testamento, a Igreja de Cristo tem uma tarefa ainda inacabada. Qual é a tarefa inacabada da igreja? Anunciar o Evangelho a toda criatura. Ainda existem muitos povos, muitas etnias que ainda não ouviram falar de Jesus. Então a nossa missão, a nossa tarefa, ela está inacabada, ela ainda não acabou. Faremos nós a obra do nosso tempo, da nossa geração, e aqueles que vierem darão continuidade. Louvado seja o nome de Jesus. Então essa tarefa começou em Deus, que enviou seu Filho com a mesma missão que passou a igreja do Novo Testamento e atualmente perdura como missão primária da igreja na atualidade. Louvado seja o nome do Senhor. O tópico 2. Missões nos Evangelhos e em Atos dos Apóstolos. Primeiro subtópico, nos Evangelhos. De acordo com os Evangelhos, Jesus é o enviado de Deus para salvar e tornar o seu povo uma agência missionária. Seu ministério foi marcado inteiramente por ações missionárias, demonstrando muito amor e compaixão enquanto anunciava a mensagem de salvação para todas as pessoas, que é exatamente o que Isaías profetizava. Essa natureza missionária pode ser vista também na formação dos evangelhos, à medida que eles foram produzidos sob a inspiração do Espírito Santo, para que as pessoas pudessem conhecer o Senhor Jesus Cristo. Os evangelhos, como as cartas, o Apocalipse, todo o Novo Testamento, era exatamente com a finalidade de que as pessoas conhecessem a obra de Cristo e que elas fossem alcançadas através da grande comissão. Então, não por acaso, cada um dos evangelhos é concluído com o mandato da grande comissão, do ID. Eis a natureza missionária deles. Os evangelhos sempre vão terminar falando da grande comissão dada à igreja. Lá Mateus 28, 18 a 20, Marcos 16, 15 ao 18, Lucas 24, 44 a 48, João 20, 21 a 23. Todos eles vão estar falando da grande comissão. Isso nos evangelhos. Então, os evangelhos têm um propósito missionário e conclui com a grande comissão. No livro de Atos dos Apóstolos, os missionários, aqui dá um destaque, os missionários Filipe e Pedro, em Atos dos Apóstolos, nesse segundo subtópico. Na igreja cristã, os primeiros cristãos e líderes tinham a missão de propagarem a salvação a todos os povos em todos os tempos. Nesse sentido, Filipe foi o primeiro missionário transcultural da igreja primitiva, enviado para a estrada de Gaza, antiga região dos filisteus, onde encontrou um eunuco, alto oficial da rainha dos etíopes. Depois de lhe ter anunciado o evangelho, batizou nas águas. E esse
eunuco, agora convertido, certamente ele levou o evangelho aos etíopes, porque ele foi alcançado, era mais um missionário agora sendo levantado por Deus para poder levar o evangelho a outras culturas, levar o evangelho a outros povos. Louvado seja Deus. Que vimos o exemplo de Filipe, também temos o exemplo de Pedro. Outro episódio importante foi quando o apóstolo Pedro reconheceu que para Deus todos os seres humanos são alvos do amor divino, deixando claro que sua mensagem é dirigida a todas as pessoas, independente de sua nacionalidade. Nós vimos Deus tendo, e nós mencionamos na lição passada, o chamado de Deus a Cornélio, Deus salvando um gentil, e Pedro tendo aquela visão da parte de Deus e mostrando para Pedro que ele não poderia chamar de comum ou de imundo aquilo que Deus havia santificado, e a experiência de salvação na casa de Cornélio e o Espírito de Deus sendo derramado sobre todos mostra que Deus não faz acepção de pessoas. Subtópico 3. Nos Atos dos Apóstolos, os missionários Paulo e Barnabé, dois grandes missionários. O apóstolo Paulo, de perseguidor dos cristãos, como ele era, um grande zeloso pela lei judaica e perseguia a igreja pensando estar prestando um serviço para Deus, e ele então tem um encontro com Cristo, e esse encontro muda a sua vida, transformando num dos maiores missionários que a Bíblia nos apresenta no nascimento ali da igreja primitiva. Então, o apóstolo Paulo, de perseguidor dos cristãos, tornou-se o apóstolo dos gentios. O mundo gentil, os outros povos, as outras etnias, aqueles que não eram judeus, eles têm em Paulo a representação do missionário para os gentios. E a Bíblia fala exatamente de Jesus vir para os que eram seus e os seus não receberem, mas a todos referem a todos os gentios, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E Paulo é exatamente essa pessoa que é levantada para ser o apóstolo dos gentios, levar o evangelho onde outros não conseguiriam levar. Deus levantou exatamente o apóstolo Paulo. Em Atos, vemos que através de seu ministério, do apóstolo Paulo, a primeira igreja estendeu-se a todos os povos, culturas e nações conhecidas naquela época. Nesse contexto, também, aí surge uma outra personagem, companheiro de Paulo também temos Barnabé, que após ter sido enviado pelos apóstolos a Antioquia para pastorear os que converteram por meio da pregação dos dispersos de Jerusalém, e eles, quando da perseguição saíram de Jerusalém e foram dispersos por várias partes do mundo de então, e ali eles pregavam o evangelho, que era esse o propósito de Deus, não que eles ficassem acomodados em Jerusalém. Foi preciso que a perseguição os fizessem sair do lugar para cumprir o propósito divino. Então Barnabé é enviado exatamente para cuidar desses convertidos, frutos aí da dispersão de Jerusalém pela perseguição. Ele foi enviado pela igreja em Antioquia, juntamente com Paulo, essa igreja em Antioquia, de gentios, podemos dizer assim. Ele, juntamente com Paulo, foram separados pelo Espírito Santo para o campo missionário, dois grandes missionários da obra de Deus. Assim podemos afirmar que em Antioquia estava a primeira igreja missionária de natureza gentílica. Louvado seja o nome do Senhor. E por fim, o último tópico, minha garganta também já deu quase tudo que tinha que dar. O último tópico da lição, tópico 3, a missão cumprida nas cartas e no Apocalipse, para fechar o Novo Testamento. Falou dos evangelhos, falou aqui de Atos dos Apóstolos, aqui citando o exemplo aqui de Filipe, de Pedro, falou aqui ainda dentro de Atos dos Apóstolos o exemplo de Paulo e Barnabé, e agora vai falar das cartas e do Apocalipse, que é o restante do Novo Testamento. Então, a missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. Primeiro subtópico, nas cartas paulinas. O apóstolo Paulo escreveu suas epístolas como missionário. Seu objetivo missionário era instruir nos assuntos doutrinários e práticos as igrejas que ele plantava.
Por exemplo, na carta aos Romanos, é uma carta que ele vai falar sobre a universalidade do pecado, que todos pecaram, todos estão debaixo do pecado, mortos. Portanto, ele vai falar sobre o pecado como uma realidade universal. A universalidade do pecado e o processo de salvação são ensinados. Fala do pecado, mas também fala da salvação a todos os homens. Paulo ensina isso em Romanos. Na carta aos Efésios, traz a unidade da igreja a partir da queda do muro de separação entre judeus e gentios por meio de Jesus Cristo. Aqui, nessa carta aos Efésios, Paulo vai mostrar que Deus agora, dos dois povos, por meio de Cristo, Deus faz um novo povo, que é a igreja. O muro de separação que separava gentios e judeus foi quebrado, e Jesus Cristo é aquele que une esses povos e nos une a Deus. Paulo vai ensinar isso na sua carta aos Efésios. As cartas de Paulo a Timóteo, como também a Tito, lidam especificamente com qualificações para a vocação de novos líderes das igrejas plantadas, como dirigir os assuntos de uma igreja local. Então, nessas cartas aqui, de 1 e 2 Timóteo e até a Tito, nós temos aqui os ensinamentos de Paulo, exatamente a igreja, como os líderes, melhor dizendo, como deveria ser a formação de novos líderes para dar continuidade à liderança, para manter a liderança de uma igreja atuante, uma igreja militante, uma igreja evangelizadora. Subtópico 2. Nas cartas gerais. As epístolas gerais dão um forte testemunho sobre missões, como por exemplo a carta aos Hebreus, demonstram a descontinuidade entre a antiga e a nova aliança, enfatiza a nova como melhor. Então aqui aos Hebreus, o escritor aos Hebreus, ele vai dizer que não há mais continuidade da antiga aliança, que na nova aliança há um novo pacto, tudo se cumpre em Jesus Cristo, então não há mais a necessidade de guardar, de estar debaixo da lei, porque o novo concerto, a nova aliança, ela é melhor, ela é o cumprimento da sombra daquilo que estava previsto no antigo pacto, daí ser um novo concerto, um concerto melhor, ao qual, uma vez aceita essa nova aliança, a missão de Deus nos levará para o centro da vontade de Deus, para realizar a sua vontade como lhe agrada. E aí essa é a proposta aí da carta, por exemplo, aos Hebreus. A carta de Tiago, uma outra carta aí universal, contém a sabedoria prática para viver o Evangelho de Cristo, como viver na prática, não só na teoria. A carta de Tiago vai nos mostrar que a fé sem obras é morta. A fé não é algo para ser apenas teorizado. A vida com Cristo não é teoria. A vida com Cristo é relacionamento com Deus, relacionamento com Cristo, relacionamento com o próximo. Não é um evangelho que não causa impacto na vida das pessoas. Então o Tiago ele vai mostrar como o evangelho, na sua praticidade, ele muda a vida das pessoas. Como é que Cristo se manifesta na prática, como é que a nossa fé ela deve se manifestar através da nossa conduta, da nossa ética, da nossa maneira de ser, mostrando Cristo através das nossas atitudes. Finalmente, as cartas de Pedro asseguram a nossa posição de povo de Deus e a esperança da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual todo cristão deve almejar e deve trabalhar para esse grande dia, para essa grande esperança. E por fim, o último subtópico, no Apocalipse. Nesse livro, o Senhor Jesus revela ao apóstolo João a conclusão da longa jornada e o destino de toda a raça humana. As 7 igrejas localizadas na província da Ásia Menor, no capítulo 2 e 3, devem ser vistas como igrejas missionárias. Nesse sentido, o apóstolo João relata que Deus se interessa pela salvação de todos os homens. Então aqui o número 7 igrejas da Ásia, uma referência aqui a essas igrejas da Ásia Menor, reflete que o evangelho não era delimitado apenas ali a Jerusalém, Judéia, Samaria, mas também até os confins da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Conclusão. O Novo Testamento mostra claramente a forma pela qual Deus planejou a redenção da humanidade caída por meio da sublime tarefa missionária.
Para esse fim ele enviou o seu único filho, que com preço de sangue pagou o pecado dos homens de todas as tribos, línguas, povos e nações, constituindo-os os seus cooperadores na obra de redenção de toda a criação, decaída e prisioneira de Satanás. Ora, se missões nasce no coração de Deus, ela deve estar no coração de quem ama a obra missionária. Ou seja, missão nasce no coração de Deus, então ela também deve estar em nosso coração, se de fato nós somos de Deus. Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Continueis orando por mim. Hoje o vídeo não chegou nem a 1 hora. Eu realmente não estou em condição de continuar falando, mas graças a Deus que já foi suficiente. Também aqui já está esfriando bastante, já está na hora de eu me recolher para dentro de casa. E que Deus abençoe a cada um de vocês. Espero que na próxima oportunidade eu já esteja bem melhor, se essa for a vontade de Deus. Mas para mim, ou com saúde ou sem saúde, eu estou feliz com Jesus, estou fazendo aquilo que está dentro das minhas condições de fazer. E que Deus abençoe a tua vida de uma maneira poderosa. Um grande abraço e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus.